Fala minha galera do sétimo ano, tudo certo? Espero que esteja tudo certo, né? Como sempre, claro. Então, mais uma aula, né? Na aula de hoje a gente vai fazer o seguinte. Eu vou começar com... São dois? Deixa eu ver. São dois problemas. Eu vou começar com dois problemas, tá? O primeiro está dividido em duas partes. Eu vou te apresentar esses dois problemas e eu quero que você faça o seguinte. Você vai parar o vídeo, aquele esquema que a gente faz sempre. Você vai parar o vídeo, vai tentar encontrar uma solução para esses problemas, tá certo? E aí depois eu resolvo eles. E aí você tem a opção, se você quiser parar para resolver o primeiro, e aí depois você dá o play para ouvir o segundo, entender o segundo e aí tentar fazer, você pode fazer. Assim como se você quiser ouvir os dois e tentar resolver os dois seguidos, também pode, tá? Então vamos lá. Aqui eu digo assim, ó, observe a balança, na verdade são duas balanças, né? As balanças abaixo. Então aqui eu tenho duas balanças, tá? Essa aqui é aquela balança antiga que tinha na feira antigamente, não sei se ainda tem, que a pessoa coloca lá de um lado o produto que ela quer pesar e do outro lado, que é o outro prato, né? Não sei aqui onde ela vai botar, ela bota umas peças de chumbo, tá? E cada uma delas tem um peso específico. Então a ideia aqui é a seguinte, olha só. Considerando que as balanças estão em equilíbrio. Se a balança está em equilíbrio, vamos pensar. Esses dois pratos aqui estão com o mesmo peso, né? Esses dois com o mesmo peso, tá? Um e o mesmo peso do outro. E aqui os dois com o mesmo peso. Certo? Podemos pensar assim? Podemos, né? Então, considerando que elas estão em equilíbrio, porque elas têm o mesmo peso em cada prato, tá? E que os blocos sem marcação têm o mesmo peso em cada balança. Ou seja, esse bloquinho aqui e esses três bloquinhos têm exatamente o mesmo peso cada um, tá? Os outros estão marcando ali o peso deles. Eu não sei se isso aí são 7 quilos, são 7, sei lá, tá? Mas é alguma coisa. E aí, esses que estão em branco, eles têm o mesmo peso um do outro, tá? Claro, não é o mesmo peso da outra balança. Eles têm o mesmo peso em cada balança, tá certo? Então, na primeira, os em branco têm o mesmo peso, e na segunda, os em branco têm o mesmo peso entre si, tá? Então, a pergunta é, quanto pesa cada um deles? Vou ler de novo porque eu parei muito para poder explicar. Considerando que as balanças estão em equilíbrio e que os blocos sem marcação têm o mesmo peso em cada balança, quanto pesa cada um deles, tá? Então eu quero que você tente descobrir qual é o peso de cada bloquinho branco. No caso, nessa balança todos os brancos têm o mesmo peso e nessa todos os brancos têm o mesmo peso. Então eu quero que você descubra o valor de um bloquinho branco. Tá certo? Um bloquinho sem marcação. Tá? Tô falando branco porque ele está em branco, né? Então se você quiser parar para tentar pensar nesse problema, você para e tenta resolver ele, tá certo? Caso não, eu vou ler o segundo problema agora para você. Olha só. Isso aqui era para ser aquela carinha do Traquinas, tá? Mas não tinha impressão colorida, ele ficou assim. Mas dá para ver que é a carinha do Traquinas, eu acho. Bom, o segundo problema é o seguinte. Imagine que alguém foi à mercearia, aqueles mercadinhos pequenos, né? E comprou 2 pacotes de pão a R$ 4 cada um, tá? Então são 2 pacotes de pão, cada um custando R$ 4, tá certo? Comprou uma cartela de ovo, que custou R$ 10, a clássica, né? 30 ovos por R$ 10, talvez, não sei. E 4 biscoitos traquinas. Mas o preço do biscoito não foi visto. Então a pessoa comprou 2 pacotes de pão, cada pacote a R$ 4, uma cartela de ovo a R$ 10 e 4 biscoitos traquinas. Mas o preço do traquinas não foi visto. No final, o valor da compra foi de R$ 27. A pergunta é, quanto custa cada biscoito traquinas? Então faz o seguinte, você já pausou para resolver o primeiro, pausa agora para resolver o segundo. Caso não, você pausa aí o vídeo para resolver os dois, tá? Ou volta para ouvir mais uma vez, enfim. Dá uma pausa aí e tenta fazer. Vamos lá. Para quem pausou, para quem não pausou, mas sugiro que dê uma pausa aí, se não fez ainda dá tempo. Vamos lá. Vamos para o das balanças, né? Eu vou para a primeira balança, tá certo? Eu quero que você preste muita atenção, tá? No que a gente vai fazer agora
para encontrar esse valor aqui, porque isso vai ser muito importante para o assunto que a gente vai ver, tá? E para os métodos que a gente vai estudar no assunto que a gente vai ver. Isso que a gente vai fazer aqui, tá? No problema lá do biscoito é o mesmo pensamento, mas a gente vai pensar nele indiretamente, não vai estar tão claro que a gente vai estar pensando nisso. Então presta bem atenção aqui. Olha só, vamos pensar da seguinte forma. Se eu quero excluir, se eu quero descobrir o peso de cada bloquinho desse branco e o que tem aqui de peso também tem aqui, então a gente vai tentar dar um jeito de deixar o bloquinho em branco sozinho. Por quê? Porque pensa, como é que, se você já viu, como é que eu uso essa balança para pesar quando eu vou comprar alguma coisa, quando eu quero saber o peso de algo? Eu boto a coisa que eu quero saber o peso num prato e no outro prato eu uso uma pecinha de chumbo que tem a marcação lá de quanto ela pesa. Então eu vou tentando equilibrar e aí quando ficar equilibrado eu sei que o produto que eu estou querendo saber o peso tem o peso que eu pus no outro prato. Em outras palavras, o que eu quero aqui é o seguinte: finge que os quadrinhos em branco são o produto que você quer saber o peso. Só que esse produto está misturado com coisas que você sabe o peso. Então o que você vai fazer? Você vai pensar o seguinte: se está em equilíbrio, eu tenho que continuar mantendo esse equilíbrio. Eu não posso mexer no equilíbrio dele. E para isso, o que eu vou fazer? Muito simples. Vamos pensar aqui comigo, olha só. Vamos tentar limpar um pouco disso aqui. Concorda comigo que pelo enunciado do problema que está ali embaixo, esses dois caras têm o mesmo peso e esses 5 caras também têm o mesmo peso? Todos os em branco têm o mesmo peso? Sim. Então pensa no seguinte, olha só. Se eu resolver simplesmente tirar esse cara daqui, tirar esse bloquinho daqui, o que vai acontecer? Esse vai ficar mais leve porque eu tirei um bloquinho e a balança vai... Opa, ao contrário, né? Vai desequilibrar, ela vai pesar mais desse lado aqui, certo? Mas aí para equilibrar de novo eu faço o quê? Se eu tirei esse bloquinho daqui, para equilibrar eu vou tirar um daqui, que tem o mesmo peso, né? Certo? Então tirei, ó. Risquei porque eu tirei. Então se eu tiro um daqui com um daqui, os dois têm o mesmo peso, eu continuo equilibrado. Concorda comigo? Ainda está em equilíbrio. Deu para descobrir o valor do bloquinho? Ainda não. Então o que eu vou fazer? Eu vou mais uma vez, dá para tirar mais um de cada lado, não dá? Tirei um, mantive o equilíbrio. Tá? Ok? Então agora pensa comigo, eu tenho aqui, ó. 7 é o peso de 3 mais alguma coisa. Já dá para saber quem é, né? Já dá para saber quem é esse bloquinho. 3 mais alguém dá 7. Por que eu estou somando, gente? Só para esclarecer. Porque quando a gente bota vários pesos no mesmo lugar, esses pesos são somados, né? Então, ó, 3 mais alguém, 7. Quem é esse alguém? Quatro. Ou, pensa no seguinte, ó. Ainda em tirar um de cada lado. O que eu posso fazer? Se eu não quisesse olhar dessa forma aqui final, de 3 mais alguém igual a 7, eu poderia pensar no seguinte, ó. Eu posso tirar esse 3 daqui, tá? Mas aqui eu teria que substituir a pedrinha. Se eu tirar 3 daqui, eu tenho que tirar essa aqui e botar uma de 4. Por quê? Porque se eu tirar 3 do 7, sobram 4, não é isso? Ó, pronto. Então 4 é o peso da que sobrou ali. Eu posso ver dessas duas formas. Ok? Agora o próximo. Parecido, né? Balança, bloquinho com valor desconhecido. Vamos lá. Vamos pensar assim, ó. Aqui tá até mais simples para tirar os bloquinhos, porque, ó, se eu tirar esse daqui, um daqui com um daqui, desse lado eu já não tenho mais bloquinho. Olha que legal. Tá? Então, quanto eu vou ter de valor aqui, ó? 6 com 9, 15, com 7, 22. Não é isso? Então, no total aqui eu tenho 22. 22, não sei se são quilos, gramas, enfim.
22, tá? E do outro lado, eu tenho 2 em branco mais 2. Talvez fique um pouco confuso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu não posso tirar nenhuma pedrinha dessa aqui porque eu não sei quanto ela vale para eu poder equilibrar do lado de cá. Mas eu sei que aqui vale 2. Então, eu vou tirar esse 2 daqui. E alguma dessas pedrinhas eu vou tirar 2 e substituir pela diferença. Então, eu vou escolher essa aqui de 6, ó. Se eu resolver pegar essa de 6 aqui, o que eu vou fazer? Eu sei que 6 é 2 mais 4, né? Se eu tirar 2, aqui sobram 4, certo? Então pronto, agora desse lado eu tenho duas pedrinhas que eu não conheço o valor e do outro eu conheço o valor de todo mundo, tá? Esse 2 eu tirei daqui, para equilibrar eu tirei 2 desse 6 aqui, tá certo? Então aqui eu vou ter, ó, 4 com 7, 11. 11 com 9, 20. 20 tem o mesmo peso disso aqui. Mas aí te ajuda em alguma coisa? Ajuda, porque olha só. Duas pedrinhas iguais pesam 20. Quanto pesa cada uma? 10. Né? Só para confirmar. Vamos confirmar aqui e ver se não é isso. Olha só. Vamos voltar a fingir que a gente já pegou o valor aqui de todo mundo, né? Que a gente não tirou ninguém do lugar, mas a gente sabe que vale 10. Vamos confirmar que ele vale 10, ó. 10 com 10, 20. 30, 32. E aqui, 10 com 6, 16. 16 com 9, 25. 25 com 7, 32 também. Fechou. Mesmo valor. Então a pedrinha realmente vale 10. E aqui em cima a pedrinha vale 4, né? Então, ó, 4 com 4, 8. Com 4, 12. Com 3, 15. Aqui eu tô só confirmando, tá? 4 com 4, 8. Com 7, 15. Então ela realmente vale 4. Fechou? Agora vamos pensar no próximo, no problema do traquinas lá do biscoito. Então aqui a gente descobriu, né? No primeiro a pedrinha vale 4 e no segundo a pedrinha desconhecida lá, que o peso que a gente não sabia vale 10, tá? Agora, no problema do traquinas, a gente vai pensar, é o mesmo tipo de problema, tá certo? Tem um problema que eu tenho que descobrir um valor que eu não conheço. Então aqui eu descobri o valor que eu não conheço, tirando pedrinha de cada lado, né? Tirando o bloco de cada lado da balança. Nesse caso aqui, a gente vai ver de uma outra forma, mas é o mesmo tipo de pensamento. Então, olha só. É o seguinte. Eu disse aqui no problema que eu comprei dois, porque a pessoa lá comprou 2 pacotes de pão a 4 reais. Deixa eu ver se eu pego só o foco aqui. Até parei o vídeo aqui porque eu não estava indo. Então, olha só. Compramos aqui, ó, 2 pacotes de pão, cada um a 4 reais, mais uma cartela de ovo, cada uma a 10 reais, e mais 4 biscoitos traquinas que eu não sei o preço. Isso tudo somado, porque quando a gente vai fazer uma compra, a gente soma o valor de cada produto para saber o total, não é verdade? É verdade. Então, isso aqui tudo somado tá dando quanto? 27 reais. E aí eu pergunto qual é o valor de cada biscoito traquinas. Bom, primeiro passo é a gente interpretar, e parte dessa interpretação eu já falei aqui, que é o quê? Que a gente saber que o total de uma compra é a soma de cada coisa, né? De cada produto que a gente pegar. Então eu vou ter aqui, ó, 2 pacotes de pão a 4 reais, mais uma cartela de ovo a 10 reais, e mais 4 biscoitos traquinas. São 4? São, né? Que eu não sei quanto custa. Então são 4 vezes o valor de um biscoito que eu não sei quanto custa. Lembra? Valor desconhecido a gente representa por uma letra, tá? Isso tudo vai dar o quê? 27 reais. Bom, então vamos fazer o que dá pra gente fazer, que é o quê? Somar o que a gente sabe. 4 mais 4, 8, mais 10, 18. Pô, e agora? Bom, agora é o seguinte, você pode pensar de duas formas,
tá? Eu vou te explicar uma maneira diferente dessa aqui primeiro e depois eu volto para te explicar esse problema dessa forma aqui, tá certo? Então vamos lá. 18 mais 4 vezes o valor do traquinas dá R$27. Eu não sei quanto vai valer 4 vezes o valor do traquinas, porque eu não sei qual é o valor do traquinas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pensar o seguinte, ó. 18 mais alguém dá 27. Não é isso? 18 mais alguém dá 27. Quem é esse alguém? 18 mais quem dá 27? 18 mais 9, não é isso? Então, esse cara aqui, ó, todos os traquinas juntos, custam quanto? R$9. Certo? Aí é o caso de eu pensar. 4 vezes alguém dá 9. Não é? Porque a gente já descobriu que 9 é o valor lá do traquinas. Certo? Bom, então agora a gente pensa. 4 vezes alguém dá 9. Quem que se eu multiplicar por 4 dá 9? Pensa aí com carinho. Como é que eu poderia fazer isso? Lembra, se eu estou lidando com... Isso aqui a gente viu lá no 6º ano. Ó. Se eu estou lidando com uma multiplicação em um valor desconhecido, é só fazer a operação inversa, né? 9 dividido por 4 vai dar o cara que eu não sei quem é. Se você fizer a sua continha aí, 9 dividido por 4 vai dar o quê? 2,25. Tá certo? Então, cada traquinas está custando quanto? 2,25. Tá? Você vai pensar dessa forma. 18 mais alguém dá 27. Esse alguém, então, é 9. Mas esse alguém ainda tem lá coisas que você pode melhorar. 4 vezes o traquinas é 9. Faz a operação inversa, que a gente já aprendeu isso, ou tenta descobrir. 4 vezes quem dá 9? 2,25, beleza? Ah, mas como é que eu posso resolver isso aqui pensando em balança? Simples. É só você pensar o seguinte, que o sinal de igual representa a balança equilibrada, porque os dois estão ali com a mesma coisa, tá? Então, você vai tirando os bloquinhos de cada lado. Só que o que são os bloquinhos aqui? São os valores. Então, ó, aqui eu vou somar só para me facilitar, deu 18. Se eu tirar 18 daqui e 18 daqui, esse 18 some e esse 27, quando perde 18, vira 9. Tá certo? Então é o mesmo esquema dessa balancinha ali. E a partir daqui vai ser igual. Que nem a gente fez o outro aqui, ó. 2 vezes alguém vai dar... Quanto que deu aqui? Vai dar 20, não é isso que deu ali em cima? Tá? Então aqui vai dar isso. Tá certo? Essa é a ideia. Agora, esse conceito que a gente está vendo de descobrir valor desconhecido é o conceito de quê? Bom, é esse conceito aqui, ó. De equação. O que é uma equação? Uma equação é uma igualdade entre duas sentenças algébricas de forma que ambas possuem o mesmo valor numérico e há valores desconhecidos que precisam ser encontrados. Tá confuso? Vamos acabar com essa confusão. Equação é o seguinte. É uma igualdade entre dois termos algébricos e existe alguém que eu não conheço e eu tenho que descobrir. Que é o que eu chamo de incógnita. Tá? Lembra que lá na expressão algébrica a gente chamou de variável? Por que lá era variável? Porque era um valor que a gente ia mudando de acordo com a nossa necessidade ou com a nossa vontade. Aqui esse valor não muda, a gente descobre ele dentro de uma situação que ele já tem um valor, mas a gente tem que descobrir. Foi o que aconteceu ali em cima e aqui embaixo, tá certo? Então a gente tem que descobrir isso aqui. Isso a gente chama de incógnita. Mas vamos só acertar as coisas aqui, ó. Como tudo na vida, isso aqui tem nome, tá? E eu quero que vocês entendam isso. Então aqui a gente vai ter o seguinte, ó. O que vem antes do sinal de igual, a gente chama de primeiro membro. E o que vem depois, adivinha só, segundo membro. Beleza? Esse sinal de igual, ele não significa igual propriamente dito, porque você claramente está vendo que essas duas coisas não são iguais. Mas elas representam o mesmo valor, tá certo? É mais ou menos, vou até usar o exemplo aqui. Você pega uma nota de R$10 e você sabe que uma nota de R$10 não é igual a uma cartela de ovo. Mas você sabe que eles valem a mesma coisa, porque você consegue trocar uma cartela de ovo por uma nota de R$10. Tá? Então, esse sinal de igual aqui, ele representa equidade, ele representa
igualdade, mas não no sentido de ser igual, entende? É um sentido de equivalente. Então esses dois caras, eles são equivalentes, não são iguais. Você está vendo que eles não são iguais, mas o valor que eles têm é igual, tá certo? Então aqui eu vou botar equivalência, mas é o sinal de igual normal. Só quero que você entenda que ele aqui não significa igual, 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 tá? Bom, a letra, repara que aqui só tem uma letra, que é a letra B. Eu chamo de incógnita. Por que incógnita? Bom, resolveram dar esse valor aí para coisas que a gente não conhece, né? Quando você está falando alguma coisa, aí você pergunta assim, mas por que isso aconteceu? Aí a pessoa diz, isso é uma incógnita. Não sei se você já ouviu isso. Incógnita é uma coisa que a gente não sabe, mas quer descobrir. Tá certo? É a letra. Tá? E a gente tem os membros. Não vai ter como puxar mais seta aqui. O que são membros? Membros são esses caras que estão separados por sinal de mais e menos. Então aqui, ó. Membro não, desculpa, termo. Então aqui, ó, tem um termo, outro termo e outro termo. Tá? Termo mesmo, termo. A gente já conheceu os termos algébricos lá na outra aula, tá certo? Então isso aqui é uma equação, tá? Eu não vou dar o valor dessa equação aqui não vou resolver ela aqui, porque a gente vai ver um tipo de equação específico. Existem vários tipos, existem, mas a gente vai ver um tipo específico aqui. Que tipo é esse? Equações polinomiais do primeiro grau. Ih, que nome grande, deve ser uma porcaria. Não, é tranquilo, é aquilo que a gente fez na balança. O que são equações polinomiais do primeiro grau? São equações com apenas uma incógnita e essa vai ter sempre grau, ou seja, vai ter sempre o expoente 1. O que isso quer dizer? Que se a tua incógnita é m, vai ser sempre m elevado a 1, acabou. X é elevado a 1, k é elevado a 1 e por aí vai. Tá certo? Como é que eu vou resolver isso aqui? O que é resolver isso aqui? É você encontrar o valor desconhecido. E como é que a gente resolve isso? Da mesma forma que a gente fez o problema lá da balança. Da mesmíssima forma. Então, o que eu quero que você tente fazer? Dá uma olhada nesses caras aqui e tenta, daquela forma, resolver, encontrar esses valores desconhecidos, pensando, esse cara mais alguém dá outro valor, quem será? Então, tenta resolver dessa forma aqui. Dá um pause aí e tenta resolver. E eu já volto. Voltei, sem pausar, porque quem pausou foi você, eu espero. Então, vamos lá. Como é que vai ser isso aqui? Ó? Vamos pensar no seguinte. 10m, ou seja, 10 vezes m mais 8 é 48. Não sei quem é m, mas pensa o seguinte, 8 mais alguém é 48. Bom, eu sei que 8 mais 40 é 48. Então, isso aqui vale quanto? 40, não é isso? Né? Por que 40? 40 mais 8, 48. Então tá aqui, o 10m vale 40, mas eu quero descobrir o valor de quem? Do m. Acabou. 10 vezes quem dá 40? 10 vezes 4. Olha que bonito. Acabou. E nesse caso aqui, nesse caso aqui, eu já não vou conseguir pensar muito daquela forma ali. Eu já vou pensar mais da forma como a balança me mostrou. Que é o quê? Que é o eliminar dos dois lados. Ou seja, vamos fingir que eu tenho 3 bloquinhos que pesam X aqui. E no outro prato da balança eu tenho 4 bloquinhos que pesam X. Se eu for tirando bloquinhos, eu vou ter aqui, tirei um bloquinho daqui. Fiquei com 2 bloquinhos. E aqui eu fiquei com 3 bloquinhos. Né? Aquela coisa de tirar um de cada lado. Se eu continuar tirando, eu vou ter aqui, um bloquinho X e aqui 2 bloquinhos X. Repara que eu não estou mexendo no 2, hein? E por fim, se eu tirar o último bloquinho X, aqui não vai ter mais nenhum. E aqui vai ter quantos? Um só. Cheguei no final mole. Quanto vale o X? Vale 2. Será que é verdade? Faz lá o teste. 2 mais 3 vezes 2. Ou seja, 2 mais 6. 8. Igual a 4 vezes 2. Que é 8. Tá certo. É isso aí. E aqui é a mesma coisa. K mais 7 igual a 3K mais 5. Ou seja, um bloquinho K mais 7 é a mesma coisa que 3 bloquinhos K mais 5. O que eu vou fazer aqui? Você vai fazer o seguinte, tira esse bloquinho daqui e tira um bloquinho daqui. Se eu tirar um bloquinho daqui, eu fico com quantos? Com 2.
E aí fica igual, ó. Aí pensa comigo. 5 mais alguém dá 7. Eu posso pensar em tirar bloquinho aqui com o valor que eu conheço? Posso, não tem problema não, vai ser a mesma coisa. 5 mais alguém dá 7. 5 mais quem dá 7? Tu sabe quem é? 5 mais quem dá 7? 2, não é isso? Então, o 2K vale 2, né? Porque 5 mais 2 é 7. Agora descobre isso aqui. 2 vezes alguém dá 2. Quem é esse alguém? 1, né? 2 vezes 1, 2. Ó, quanto vale o K? 1. Tá certo? E aí, para fechar a nossa aula aqui de boa, eu vou trazer o seguinte, o conceito de conjunto universo e conjunto solução, ou conjunto verdade. Conjunto universo é o conjunto de valores que a incógnita pode assumir dentro de dada situação. Ou seja, por exemplo, lá no nosso problema do traquinas, eu poderia ter que tipo de valor ali? Eu poderia ter qualquer valor positivo, né? Porque o traquinas ele não vai custar um valor negativo. Então, qual era meu conjunto universo ali? Todos os números positivos. Né? Não é isso? Pausou de novo aqui. Então, é o seguinte. Conjunto universo são todos os conjuntos que dentro da minha... Desculpa, é o conjunto de números que dentro da minha situação ele vai servir para a minha equação. Tá certo? Isso pode ser interpretando um problema, que nem os que a gente passou agora, ou eu posso me falar assim, ó, resolve tipo aqui, resolve a equação e o conjunto universo é esse aí. Acabou, sem explicação, tá? Conjunto, solução e verdade são os valores dentro do conjunto universo que tornam a igualdade verdadeira. Ou seja, vamos botar um exemplo. Naquele problema lá do traquinas, se eu achasse que o traquinas é menos 2, o valor do traquinas é menos 2, isso faz sentido? Não faz sentido. Não faz sentido que um biscoito custe R$2 negativo, tá? Então, esse valor está fora do meu conjunto universo. Ele não conta como um valor ok dentro do meu problema, tá? Problema que eu interpretei. Mas, nesse caso aqui, não tem um problema. Eu estou te fazendo o seguinte, ó, vamos para os exemplos. Quais são as soluções das equações abaixo, dados seus conjuntos universo? Bom, então a pergunta é, essa equação aqui, eu vou achar um valor para minha incógnita. O valor da incógnita que a gente acha, ele se chama raiz. Tá? Então aqui em cima, por exemplo, a raiz da equação é K. É 1, desculpa. A raiz da equação é 2. A raiz da equação é 4. A raiz é o que torna a igualdade verdadeira. A solução é quando a raiz está dentro do conjunto que eu queria que fosse verdade. Que eu queria que encaixasse ali. Então, olha só. Quando eu resolver essa equação, a raiz tem que estar dentro desse conjunto. Que conjunto é esse? Conjunto do 0, 4, 6 e 8. Então, se a raiz for um desses valores, o meu conjunto de solução vai ser o que eu achar aqui. Ah, mas e se eu achar a raiz for 5? 5 está aqui? Não. Então, eu não tenho um conjunto de solução. A ideia é essa. Vamos pensar, para a gente entender o que é. 8 mais alguém dá 24. 8 mais quem dá 24? 8 mais quem dá 24? 8 mais 16, não é isso? Então, isso aqui ó, vale 16. Agora, 2 vezes alguém dá 16. Quem é esse alguém? É o próprio 8, né? Então, aqui, ó, achei, a minha raiz é 8. Beleza, a raiz eu achei. A raiz está aqui dentro? Está. Então, olha só que bonita. A minha solução é 8. É só isso, tá? É só você verificar se a raiz está dentro do conjunto universo. Tá certo? A segunda aqui, ó. Aqui a gente vai ter que fazer aquele esquema de tirar de cada lado, né? Ó. Se eu tirar os 4 daqui, os 4y que tem aqui, eu tenho que tirar os 4y de lá. Se eu tirar 4y daqui, sobra um só. Concorda comigo? Então aqui vai ser ó, 1y mais 12 igual a 8. Foi o que sobrou ali. Tá? Aqui eu acho que fica até... Não sei se fica ruim de você pensar. Ó. Quem mais 12 dá 8? Quem mais 12 dá 8? Menos 4. Certo? Menos 4 mais 12 dá 8. Então o y vale o quê? Menos 4. Agora pensa comigo.
A raiz é menos 4. Ótimo, maravilhoso. Tem menos 4 aqui no meu conjunto universo? Não. Significa que eu errei a conta? Não. Significa só que para essa equação eu não tenho solução. Por quê? Porque a condição que eu dei era que a tua raiz estivesse aqui dentro. Ela está aqui dentro? Não está. Então, eu vou ter aqui, meu conjunto solução é vazio, não tem ninguém. Tá? Vazio a gente representa ou com chave sem ninguém dentro ou com zero cortado. Nunca o zero aqui dentro, tá? Então, eu achei a raiz, que eu sempre vou achar a raiz. Ah, achei a raiz, ótimo, maravilhoso. A raiz está dentro do conjunto, universo? Não. Então, não tenho solução, tá? E a mesma coisa aqui, 5 mais alguém dá 10. 5 mais quem dá 10? 5. Então, 3x vale o quê? 5. Opa. 3 vezes quem dá 5? Ih, eu não sei de cabeça. Então divide. 3 dividido por 5. Não é isso? Não, desculpa, é 5 dividido por 3, né? Cálculo inverso. 5 dividido por 3 vai dar o quê? Vai dar 1,6 dízima periódica. Pensa comigo, olha só. Achei a raiz, É número natural? Meu conjunto universo são os números naturais que eu dei aqui. É número natural? Não, não é. Então também não vou ter solução. Tenho raiz, mas não tenho solução, tá certo? Então a ideia é essa. Próximo vídeo a gente revê esse conceito aqui de conjunto universo, conjunto solução. Esse vídeo de hoje foi mais para você entender o que é equação e para você pegar esses métodos de resolução mais básicos aqui. E a gente, além de rever isso aqui, a gente vê os casos, métodos mais específicos de resolução, tá certo? Então é isso, fechamos aí.